ações e reações no campo da animalidade. Na realidade, a lei de ação e reação é um processo do automatismo da evolução, mas o espírito superior ele não reage. Em cima de uma ação ele age diferente, em cima de uma ação ele vai agindo sempre superando. Por que existem as guerras? O indivíduo ataca e o outro reage. Porque o espírito O que aconteceu animal com Gandhi? O que aconteceu com Gandhi? Ele revidou a animalidade por reagir. Ele agiu com porque se ele reagisse àquela violência que eles estavam impondo, a guerra estaria até hoje, com certeza. Porque você não tem que usar a ira contra você, tem que usar a favor de você. Não foi ele que falou, se fosse olho por olho, onde acabar cego? Caiu pouco um olho seu, sem o meu, eu seu outro meu, todo mundo céu. Mas ele falou isso. Então, por isso que Jesus falou que a gente tem que perdoar, porque o ciclo tem que ser quebrado, mesmo que você esteja certo. Então, gente, olha, não existe essa questão do privilégio. Deus não dá favor a um e desfavorece ao outro. Como colocou o Wagner na palestra, está tudo dentro de um processo, tudo dentro de um momento de evolução. Porque, olha, mas para Caim a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Eu vou dizer para vocês, se eu ali com o meu esforço faço todo o trabalho de plantar, de trabalhar, de cuidar, de selecionar, depois de fazer ali a colheita, e vou oferecer para o meu pai, e ele vai me desfavorecer, dando prioridade ao outro, porque a coisa dele tem mais valor, eu também miraria de forma alguma, com toda certeza. Mas não é possível, ele está dando privilégio ao outro lá, porque trouxe o pernilzinho e eu trouxe a cenourinha. Porque o instinto animal ainda vai estar dentro. Então, mas eu estou dizendo no sentido da assimilação. Sim. Se fosse um aspecto literal, era todo o direito dele de se irar, ele está sendo menosprezado. Só que a questão não é nesse ponto de vista que os homens assimilam. É um aspecto de uma luta muito profunda, que o princípio inteligente está já no seu ponto de racionalidade, de fazer uma proposta de humildade. Humildade. Por quê? Olha que interessante. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. A transfiguração que o indivíduo demonstra quando ele está revoltado. O indivíduo, quando ele está feliz, harmonioso, alegre, feliz, irradia aquilo e contagia. Da mesma forma, o indivíduo irado, ele contagia. Se os que estão, os circunstantes, os que estão em derredor, não vigiam, caem na mesma faixa de sintonia. Então, é aqui a assimilação da sintonia do indivíduo. Vamos mais um pouquinho adiante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que coisa interessante. Aqui é para a gente interpretar a questão da nossa estrutura individual, íntima, em relação a Deus. Se eu estou num patamar inferior a um outro que está numa hierarquia superior no campo do intelecto, por exemplo, e eu fizer a minha parte, ele está querendo dizer é isso. Eu vou ser aceito da mesma forma. Por exemplo, na parábola que Jesus conta da semente, eis que o semente, eu vou ser aceito da mesma forma. Por exemplo, na parábola que Jesus conta da semente, eis que o semeador saiu a semear a sua semente, que é a próxima palestra, né? Terça-feira. E aí ele vai falar, depois ao final da palestra, que uma 30, outra 60 e outra 100 por um. O indivíduo que tem a capacidade de produzir 30 e produziu 30, ele deu 100%. O indivíduo que tem a capacidade de produzir 60
e produziu 60%, ele deu 100%. E o outro que dos 100% produziu a estrutura a 100, todos vão estar por 1. Ou seja, é o resultado, o valor é 1. É o esforço e o benefício. E a assimilação é para todos, não obstante o mérito seja do indivíduo. Quando uma criatura se esforça para crescer, ela se sobressai no meio de uma coletividade. Mas o mérito é dela, porque ela se esforçou. No entanto, as outras pessoas vão estar todas tentadas a estar naquele mesmo. Por isso que os espíritos superiores vêm por meio dos inferiores, para arrastar os inferiores a terem a vontade, a necessidade, o desejo de estarem naquele mesmo ponto. E isso faz com que nós cresçamos. Ou também o benefício para os outros que estiverem ao redor. Sabe o que é um... Exato. Eu acho que é um problema também, é porque a gente é orgulhoso. Então até quando a gente fala assim, é o espírito superior ou inferior, na nossa capacidade já de pensamento já tem uma coisa, que ele é melhor. E para Deus é meio complicado. Mesmo quando a gente pensa assim, Jesus é o coordenador do planeta Terra, agora é o governador. A gente pensa, mas Jesus está lá, então, peraí, então o Buda tem que estar embaixo dele, então depois vai ser uma... Ainda tem um orgulho aí de querer falar assim, tá vendo? O cristão, então, é melhor. Não é assim. Tipo assim, se, vamos supor, você falou que Herodes depois já era o... Não, São Vicente de Paulo, não foi Herodes? Herodes, Não foi Vicente de Paulo? Imagina Buda, que já era naquela época, que ele também já não é hoje. Aí eu imagino que lá, tipo assim, eu acho que o primeiro Herodes. Em vez de ser superior, é mais evoluído, e um seria assim, um é mais complexo, um é mais simples. Na mesma escala. Você não acha que, olha só, para nossa mente, eu acho que entenderia mais o amor de Deus como um é mais complexo, um é mais simples. É como uma criança. Você não acha que uma criança numa escola que está na 8ª série é melhor que a outra que está na primeira e você ri da primeira? Você não faz assim, né? Você não ama as duas crianças? Você sabe que um dia vai estar na 8ª. Mas a gente ainda acha que de repente no mundo espiritual ainda tem essa superioridade que é quase como se Jesus tivesse uma falsa humildade e não fosse não a hierarquia, mas num outro sentido que eu acho que a gente às vezes percebe. De orgulho, mas o orgulho que a gente tem, você não acha? O amor de Deus, essa hierarquia, o amor de Deus é diferente, foi programada no mundo espiritual. Buda, num determinado lugar que ele está, fazendo o trabalho de quem? De Jesus. Não, mas porque você frigir dos ovos é a lei do amor que está lá. Exato. Né? Na América do Sul é a lei do amor que está lá, Chico Xavier. Exato. Maria Teresa de Calcutá é a lei é Jesus que está lá. Só que em línguas e religiões diferentes, mas quando você bota na panela, a sopa é uma só. É uma só. A sopa é uma só. O amor de Deus está na mesma sementinha que lançar da terra vai se tornar na flor. No mesmo gameta masculino que fundido ao gameta feminino vai se transformar no homem. É o mesmo amor. E é o mesmo amor que, lançando o homem na terra, germina, frutifica e se transforma no anjo, através das suas experiências, através do seu esforço, através do seu desenvolvimento. A semente virou a rosa e o homem virou o anjo. Da mesma forma que o próprio verme um dia será homem e o homem será anjo. Né? André Luiz fala, o Emmanuel fala acerca do processo de evolução, para a gente entender que nada está perdido e que tudo tem o seu momento. Ele fala que a distância do homem, do verme ao homem, é a mesma distância do homem ao anjo. Então, para a gente não precisar de destrambelhar, não. Agora, obviamente que cada um de acordo com o seu esforço. O vermezinho mais esperto consegue chegar no seu ponto, e o homem que não se acomoda, obviamente, chega com mais rápido, com menos tempo, porque se esforça mais. Bom, para a gente só finalizar aqui, na próxima semana nós vamos entrar aqui no versículo 6,
Só para percebermos uma coisa, a questão de que decaiu o semblante de Caim foi o ponto que o Rodrigo falou, é o orgulho, que está de bracinho dado com a vaidade, né? E aí o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu-lhe o semblante? Se fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominarás. Nós vamos ver nos versículos posteriores que isso aqui é uma informação, ou seja, era como se ele estivesse sendo já de antecedência avisado no percurso do processo que iria acontecer. E a gente percebe que em relação a Abel, Caim não deu conta, né? Ele sucumbiu, ele não se atentou para essa observação, para essa informação que a gente toma como uma... O que, gente? Alerta da consciência. Todos nós temos na nossa estrutura íntima. Então semana que vem a gente dá sequência, porque estamos quase chegando aqui na idade de Adão.